Vai lá na casa do compositor de 3 nomes, o Petro Pieri Pietri, que Petro Pieri Pietri vai fazer um samba com esse nome. E no dia do batizado, todo mundo cantou o samba do menino que não tinha nome, mas que agora tem, e que é Tate, Calanquê, Catacan, Quixilá, Calanquê. Eu disse assim, Tate, Calanquê, Catacan, Quixilá, Calanquê. Eu disse assim, Tate, Calanquê, Quixilá, Calanquê. Essa história não é de minha autoria, é do seu Pedro Menezes, falecido também, grande contador de histórias, que chegou a assistir a minha defesa de mestrado. Minha mãe não assistiu, mas seu Pedro assistiu, e morreu com 87 anos. Eu ajudei muito seu Pedro, mas seu Pedro me ajudou mais do que tudo nessa vida, porque ele me ensinou a tradição popular, ele me ensinou sambas antigos, a gente fez shows juntos, contando e contando as histórias das músicas da rádio, da Era de Ouro do rádio, que ele sabia. Ele era sapateiro. Aquele meu livro, Sapateiros Anõezinhos, eu dedico a seu Pedro Menezes, que era sapateiro e contador de histórias. Ai, que legal. Que beleza, hein? Estão falando aqui que o maior trava-língua é o refrão da música Capitão Gordon. Ah, já sei. Deve ser. Vamos lá ver. Ai, meu Deus. Pra gente fechar a brincadeira. Vamos ver. Chum, chum, gumilasticum. Eni, meni, alu, beni, uana, tai, sussura, teni, chum, chum, gumilasticum. Agora ferrou, Nestor. Uana, tai, sussura, teni, gum. Eu vou começar, vocês vão repetindo. Ó. Primeiro, chum, chum. Chum, chum. Gumilasticum. Gumilasticum. Eni, beni, alu, beni. NB, como é que é? N-Beni, Alu-Beni. NB-Lianum-Beni. Uanatai Sussuratene. Uanatai Sussuratene. Isso. Vai, Nestor, não fica rindo. Olha lá. Xum, xum, gumi, lachicum. N-Beni, Alu-Beni, Uanatai Sussuratene. Xum, xum, gumi, lachicum. N-Beni, Alu-Beni, Uanatai Sussuratene. Gumi, lachicum. N-Beni, Alu-Beni, Uanatai Sussuratene. Gente, é muito bom. Muito Olha, show, sério. muito show, muito show. Com isso, a gente encerra a nossa brincadeira de trava-língua, tá bom, pessoal? Porque senão eu e Nestor, a gente vai pagar muito mico por um Muito dia. mico. Né? E Nestor só ri, tá? Eu tô bem de boa. Bia, assim, eu não tenho assim, palavras para agradecer esse momento e tudo que a gente está vivendo aqui. Eu acho muito engraçado que ontem, quando eu estava mexendo no roteiro, revisitando, porque eu gosto sempre de fazer isso, né? E revisitando as obras de quem a gente vai entrevistar. E aí eu fui revisitar as suas obras. E antes de fazer isso, eu fui puxando pela minha mente o que eu lembrava desse momento de infância, né? Lindo. E aí eu fui lembrando de várias histórias, várias Cançõezinhas das histórias. canções. E é engraçado que, assim, eu ouvia o CD, né? Eu via algumas vezes você fazendo as performances, mas eu ouvia muito o CD. Então, o que acontecia na minha mente era da minha mente. Era o que eu imaginava conforme você ia contando a história. E aí, ontem, quando eu fui revisitar isso, eu revisitei na minha mente como era a histra, como é que é o Campo Santo, porque tem um Campo Santo na minha cabeça, entendeu? Tem aquela A que ele porta faz jamão. suja a mão toda de cocô e passa no... Invisível, e a pessoa pensa que está vendo, não é? Verdade, é fato. Isso é a magia do contador de histórias. Com Sim. essa história, eu quero provar, até vou tirar os óculos para fazer, que quando o menino ele pega o cocô, porque o cocô está pulando. E também é outro trava-língua. Goican, goitimbore, tate, camburambuchá. E o cocô não para de pular, ele pega o cocô com a mão. E o cocô canta. Goican, goitimbore, tate, camburambuchá. Aí ele faz uma bolinha para ver se para, e a bolinha... Goican, goitimbore, tate, camburambuchá. Ele para, o cocô para, ele joga a bolinha no chão e a bolinha fica. Ele faz graças a Deus.
Aí atravessa todo fedorento e lambuzado aquele portão e nunca mais voltou lá. Bem feio. Então, assim, o campo tá na minha cabeça, até o cocô do menino, né, gente? Porque não tem como, a gente tem que imaginar tudo, né? Infelizmente, a gente imagina cada detalhe. E aí, fui revisitando tudo, né? A história da Coca, e aí como é que se dá todo o processo para reclamar, né, da Coca, né? Me dá a Moça, Coca. me dê meu pão, pão que o padeiro me deu. Padeiro vendeu meu cesto, o cesto que o cesteiro me deu. Cesteiro quebrou minha navalha, navalha que a lavadeira me deu. Lavadeira gastou meu sabão, sabão que a parede me deu. Parede comeu meu angu, angu que minha avó me deu. Minha avó comeu minha coca, coca, coca que o mato me deu. É o folclore, é assim. É isso aí. Exatamente. Aí veio mais histórias, porque eu fui pensando. Passou essa do pescador Anel e o Rei, que a gente já comentou. A história do menino que foi ao Vento Norte, que você disse que foi a primeira história. Foi a primeira história que a sua mãe te contou? Eu falo primeira porque está lá nos meus 3 aninhos de idade, eu dormindo, ainda sem meus irmãos na casa. E aí a minha mãe contando Vento Norte, Vento Norte. Ela botou o menino que foi ao Vento Norte, e essa adaptação dela é uma adaptação que ela fez, com certeza, de história que ela viu, ou já leu. Está dando eco, mas tudo bem. Está dando eco, não. E aí, quando eu cresci, eu escrevi o conto que estava na minha memória e que fiz a música. Como é seu vento norte, mas isso é coisa, oi que se faça. O que é que eu vou dizer lá em casa para minha mamãe? O que é que eu vou dizer lá em casa? Sensacional. Aí tinha outra que eu tinha medo também, que eu até comentei com você, que é a do problema chamado coiote, porque começa aquela coisa tensa, né? De repente a gente ouve aquele uivo. Exatamente. O uivo é um efeito especial. Eu aqui não tenho como fazer, porque o bonito que você está falando me ajuda até a reforçar a importância dos arranjos nesse meu trabalho de cantora de histórias. Porque não foi apenas uma contadora de histórias, que apenas é horrível essa palavra. Não foi só a arte de contar. Eu chamei arranjadores de peso para criar esse ambiente sonoro para quem não estava me vendo se situar ou no Campo Santo, ou no Vento Norte, ou então exatamente nessa estepe do coiote, né, que é uma história inspirada, se passa lá nos Estados Unidos, porque tem o blues também no final, que eu falo. Aí, eu não preparei, não sei que tom que foi, desculpa. Aí depois eu canto. Mas esse uivo e toda a ambientação sonora da história é o arranjo, são os arranjos do Ricardo Medeiros, que fizeram com que essa história ficasse com a ambiência daquele lugar, né? E eu falo no final, e até hoje não se sabe se aprender a ter juízo e saber que bicho existe, porque é muito preciso, né? Quer dizer, não tem que sair matando como a gente está fazendo com o planeta Terra, né? E aí essa história se mantém atual, é da Ana Maria Machado, e o arranjo do Ricardo Medeiros nesse álbum CD que você ouvia. Eu até contei essa história no palco uma vez, 2 vezes, num espetáculo chamado Histórias da Mãe Natureza, em 92, e depois eu contei em 2001, num espetáculo chamado O Porão das Histórias. E aí é muito bonito contar essa história ao vivo, porque eu falo... Eu faço um som parecido com aquele uivo, que não é meu uivo, tá? É um efeito sonoro mesmo, é do bicho mesmo. E aí é isso, a gente vai agregando talentos à nossa estrada, amigos.
o afeto. Todo mundo que trabalhou comigo, você também, Nestor, todas as pessoas, Maurício, meus arranjadores, né? Todo mundo, Geraldo Brandão, Ézio Filho, o Ricardo Medeiros, Vitor Larica, Sidney Matos, todos, não somente trabalho, vou fazer um trabalho com a Bia, porque dá certo. Não, o afeto pela infância inteligente, pela inteligência emocional que a arte proporciona e ajuda na infância. E todos com a mesma crença, né, que eu tenho, né? Que eu tenho essa fé que a arte salva e que as crianças se tornam menos consumistas naquele tempo que elas estão elevadas, assistindo, não na mãozinha, assim, Exatamente. na telinha. Por isso que eu criei aquela música, né? Se você só ouviu falar dela agora! Cuidado com ela, que a vida não é somente a novela, não é não. O videogame é novela. Agora eu tive que atualizar, eu botei tela. Eu falei a palavra tela, porque não é mais só televisão. Né? Eu ia te perguntar exatamente isso, essa coisa da atualização das histórias, né? Muitas delas estão eternizadas, não precisa atualizar, porque elas têm algo de ancestralidade. Mas o Videotinha está datado, porque o Videotinha era no tempo só da televisão, que a criança ficava assim, e ela não fica mais, não é bem televisão, né? É aqui, né? É a tela ou do celular, ou, né, do até esqueci o nome. Tablet. Do tablet, e aí eu não consegui até agora fazer a rima certa, porque teria que ser, se você só vê TV, é ótimo para rima, mas não é só mais ver TV. Se você só nananã e não lê, porque tudo era TV perfeito, porque ele não lê, porque ele fica em detrimento da leitura, ele passa aquelas horas ali. Agora ele não lê. Se a gente não ler para a criança, se a gente não mostrar o livro, ela nunca mais vai ler. Porque ela está com todas as imagens ali que ela quer. Vicia muito rápido. O livro não vicia. O livro é um processo artesanal. Tudo que é artesanal, que é feito assim manualmente, a gente tem que passar a página do livro, né? A gente tem que, por exemplo, a gente tem que fazer esse movimento aqui, ó. Abre, a criança vê que a página abre, parece uma asa, né, de um pássaro. Você pode fazer com ela a imaginação, a casa, o sótão, né? E a criança passa assim, ó, daqui para cá, e ela vê a tela, os ilustradores maravilhosos. Olha, Sandra Ronck ilustrando Fazer um Bem. E ela vê como é bonito todo o trabalho de um artesão da figura, né? Do desenho. Já na telinha é tudo rápido, e a criança, ao invés de fazer assim, ela faz assim. É como se estivesse jogando fora, né? É engraçado isso. É verdade. Parece fora. Isso aqui parece bem para dentro. É verdade. Processo inverso. Eu falo muito, eu acho essa minha descoberta assim, desse gesto, é uma descoberta que eu digo, de sacação, né? Que eu acho que a leitura, ela traz e o coisa, ela vai. Gente. É fenomenal. Agora veio, assim, uma lágrimazinha aqui no meu olho, porque eu fiquei lembrando da infância mesmo, tudo que é da infância, que é muito puro, isso marca demais a gente, né, Bia? Então, assim, você está falando da questão do livro, você está falando do cuidado que a gente tem que ter, porque agora a tecnologia ela está explodindo de uma maneira e isso pode levar as nossas crianças para um caminho que não é muito legal, é bom a gente trazer, e a tarefa dos pais, ela se torna ainda mais difícil, porque está todo mundo muito conectado nessa questão da tecnologia, e a gente ter esse trabalho, que não é um trabalho, deve ser um prazer de reforçar isso. E aí, eu tô vendo aqui que a minha mãe tá pedindo para você cantar Quintal. Vou até deixar para você cantar no final, né? Porque aí você pode encerrar com essa música, que eu acho que essa música é um resumo
de tudo que a gente está falando aqui. Sem E dúvida. aí, tá misturando tudo aqui na minha cabeça, porque eu tô fazendo aniversário, tô lembrando da minha infância, tô vendo minha mãe mandando mensagem aqui, tô entrevistando você, tô com o Nestor, que é um super amigo, super parceiro. Então, assim, nossa, gente, tá sendo uma coisa linda demais poder reviver esses momentos, poder conversar com tanta gente incrível para falar da infância e da diferença que a gente precisa fazer na vida dos outros, né? Isso é lindo demais. Ai, gente, que bom, né? A gente também olhar para o retrovisor assim e ver que tudo vale a pena se a gente não somente não tem a alma pequena, mas como a gente tem persistência, a gente coloca uma pitada de amor em cada passo e às vezes a gente pode ficar abatido com tudo que a vida também nos traz de triste, né? Viver é isso mesmo, né? Não é só euforia e alegria. As crianças também entristecem, né? E a gente, às vezes, tem que encarar assim, um desafio muito grande, que é conseguir colocar uma alegria na criança tão desnutrida, numa criança que em área de risco social, mesmo a criança muito carente, não somente carente de coisas, né, de comida e de coisas, de brinquedos, de roupa, mas a criança carente de afeto, de amor, de abraço, né? E a história é um momento de abraço. O teatro também, a criança que está assistindo a algo, né? Você vê lá, quando elas fizeram, né, Nestor, interpretações, dramatizações em cima dos meus livros, das músicas, elas estavam entretidas espiritualmente mesmo. Naquele momento ali, se alguém chegasse e quisesse vender alguma coisa para ela, elas não iam sair correndo para comprar. Era mais importante estar ali, naquele momento. Verdade, verdade. É o agora. Então, imagina se toda criança tivesse, todo dia, alguém que desse esse abraço nela, o abraço das histórias, o colo das canções, que é o coro das canções, né? Como diz Buarque, como diz tanto. E o próprio... minha filha toca violão, a minha filha de 38 anos, que faz cinema também, trabalha com vídeo, ela trabalha com vídeo, que nem o Pablo, meu afilhado. Porém, a minha outra filha, mais velha, é professora. Então, todo mundo está ligado na questão assim, educação, arte e tal, contemporânea, né? E a minha filha estava tocando aqui, ela veio aqui em casa, ela não mora comigo, né? E ela veio e ficou tocando uma música do nosso querido Gilberto Gil, que ele fez há mais de 30 anos, e que a Cássia Eller gravou, que se chama Queremos Saber. E a primeira frase do Queremos Saber é: queremos saber o que as novas invenções vão fazer com a vida do homem. Olha que interessante. Isso ele escreveu há 35 anos. Queremos saber, nós precisamos saber o que é as novas invenções. Era a tecnologia, era a informatização chegando. Gil é um sábio, né? Gil é um sábio, né? Como é que pôde ser chamado, né? Ser xingado lá no Catar por pessoas bizarras, né? É uma coisa. O Gil é um profeta aqui no Brasil. Para mim, ele é uma coisa. E ele começa o Queremos Saber. De uma maneira incrível. Queremos saber se as novas invenções vão ajudar o caminho da gente aqui na Terra. Bia, eu já pergunto. Há 35 anos, o Gil perguntava o que as invenções poderiam fazer. Perfeito? Eu já estou preocupado em perguntar como as novas invenções irão acabar com os homens. Exatamente. Exatamente. É isso. Esse é o cerne do assunto. Porque o mundo está... Essa tecnologia abundante, né? E a miséria também. Perfeito. Igualzinho. Está abundante, tecnologia, tudo pode, tudo transforma, tudo chega aí num minuto. E a miséria, a fome, a guerra. O que é isso, gente? A gente assiste a guerra pela TV, né? É verdade. Se viu isso? E com medo de perder tempo, a gente está perdendo tempo de fato, né? Tempo de qualidade. De qualidade. E a gente precisa brincar no quintal de novo.
É, Com certeza. isso aí. Bia, antes de você cantar, tem uma pergunta aqui que a gente ia fazer já para finalizar a entrevista, depois se Nestor quiser fazer mais alguma, mas o Pablo Savala, ele perguntou quais são os seus planos para 2023, afinal de contas, 50 anos de carreira. Eu quero saber se vai ter espetáculo para eu reviver isso, pelo amor de Deus. Pois é. Ô, Pablo, vou te responder porque eu dependo muito das suas ideias, viu, Pablo? O Pablo ele fica todo dia, ô, Bia, olha os 50 anos, você não vai deixar passar como sendo um ano legal. Não é isso não, hein? Claro que tem, olha o que vai sair. Meu songbook, finalmente. Um songbook com 2 volumes, com as partituras, olha só que beleza, partitura para violão, das minhas músicas, partitura com notas, não é para piano, é partitura para de todas da minha obra gravada, né? Então, os músicos vão poder tocar à vontade, tem música aberta, tem muita partitura, são 100 músicas que nós escolhemos. Então, lançamento do songbook nacional. Depois vou fazer o lançamento do meu novo álbum, não chama mais CD. É a CD, mas fica no streaming, né? Até a nossa plataforma é streaming, né? Ele vai ser lançado na internet, chama-se Tudo é Invenção. Eu falo de invenção, só que eu chamo um escorredor de arroz de invenção também, não é invenção tecnológica só.